Olha, nós estamos aqui para conversar com a nossa psicóloga, que é a doutora Ana Soares, e ela aceitou nosso convite para a gente falar sobre o suporte que esse lado psicológico precisa receber. E a psicóloga Ana Soares veio hoje aqui para nos ajudar nesse suporte no tratamento do câncer, né, oncológico. E é claro que ela veio e a gente aproveita, porque quando a gente fala das pessoas que estão passando por esse momento difícil, aí a gente acaba tentando ajudar também a família. Porque não tem como a gente só falar do câncer de mama sem também a gente pedir esse apoio para a família, que vai ter que dar apoio para quem passou pela retirada da mama. Então, quando você faz a retirada da mama, você já não se sente aquela pessoa quando tinha mama. E aí o seu psicológico está sendo trabalhado antes, acredito eu, durante e depois. Mas tem gente que nem procura, né, ajuda psicológica, nem antes nem durante. Tem pessoas que até têm um certo receio, por mais que o profissional diga que precisa de um psicólogo, às vezes encontra essa dificuldade. E com a retirada da mama, deve ser muito mais difícil ainda, né? Como ajudar essa pessoa que está lá passando, só ela sabe o que ela está sentindo dentro dela. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos. O acompanhamento psicológico, ele é fundamental nesse processo, né? Então, assim, historicamente, o câncer, ele vem permeado de medos, né? De sintomas, de histórico de sofrimento para a família e para a pessoa. Então, assim, é importante que você busque trabalhar as emoções para você lidar com aquele processo, que é um processo difícil, que envolve muitas etapas, né? Muitas perdas. Só a chegada desta notícia, sim, já impactante. É difícil, já é impactante. Isso. Você está bem e, de repente, você vai fazer um exame. Eu tive uma colega agora, recentemente, que foi fazer o exame. E quando chegou lá, descobriu que estava com o câncer. Então, assim, não tem como você dizer que o emocional dessa pessoa vai ficar do mesmo jeito. Não tem. E assim, nem todo paciente ele precisa fazer, né, a retirada completa da mama. Então, alguns, a maioria preserva. Hoje em dia até um critério de preservar. Isso. Mas a gente classifica como uma mutilação. Então, assim, o corpo da mulher é muito importante, os seios, né, para nossa autoestima, autoimagem, né, para o nosso feminino. E é uma parte do corpo que você resguarda, é uma parte do corpo que você é mais tímida, sim, muitas vezes em mostrar. E, de repente, você, como a própria especialista falou, se sentir mutilada, se sentir algo que você tem tanto carinho, tanto amor, sendo mexido, e você sabe que foi por uma doença, né? Que a primeira coisa que vem na mente da pessoa, morte. E a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto. E hoje a saúde vem trabalhando o emocional, vem trabalhando a questão das mamas para não retirada. Em algumas situações tem a retirada total porque se faz necessário. E aí como trabalhar o psicológico desta pessoa e de quem está ao redor? Quando você fala de quem está ao redor é muito importante, tá? Então, assim, sempre o reforço, né? A rede de apoio. Então, trabalhar o emocional dessa pessoa é dar suporte para ela, para enfrentar essas situações adversas. A perda de uma parte do corpo, o processo no tratamento do câncer, a perda do cabelo, a mudança corporal, né? O impacto da medicação, os sintomas no dia a dia, ajudar a desenvolver estratégias, né, para se aproximar o máximo possível da normalidade. Impossível falar em normalidade dentro de um quadro de câncer, né? Sim. Mas para a saúde mental é importante que a gente não se afaste demais daquilo, porque configura um processo de depressão, um processo de adoecimento mais grave. Então, trazer para a vida daquela pessoa a esperança, né, o bem-estar, aquela coisa de que você vai sobreviver e vamos desenvolver essas estruturas de sobrevivência, de suporte, né? Doutora, quando você recebe essa paciente ou quando vai acontecer uma conversa com a família, o que mais choca? Você falou da perda dos cabelos, né? Das mechas, e você falou sobre outras situações, o próprio remédio e a preocupação relacionada à vida, da vida para a morte. Quando você sabe que você tem esse diagnóstico, a primeira coisa que vem é o choque. Muitos imaginam, vou morrer. E muitas vezes
quem precisa de apoio, às vezes é quem está do lado. Você sabe que essa minha amiga, quando ela descobriu, ela é quem está dando força pro familiar. Porque o familiar foi quem ficou em choque. Esses tipos de relatos acontecem? Todo o tempo. Todo o tempo. A minha história, né, como paciente oncológica que sou psicóloga e tive câncer em 2018, câncer de mama, né? Eu escutei muito dos meus familiares. A gente vem aqui para te dar um apoio, no entanto a gente sai apoiada. Né? Então, assim, tem também, Vanusa, aquela coisa da família, né, ruir, né, cair ali em desespero, se sentir, e o paciente está ali firme, forte. Só que tem também aquilo da obrigação da força. Então, a gente precisa observar esse paciente, se ele não está se obrigando a se sentir forte porque ele não quer causar um impacto maior na mãe, no esposo, no filho. Imaginar que seria um peso a mais para a família, porque muitas vezes essa mulher é quem cuida da família. Isso. É quem dá a base de suporte, de fortalecimento, né? Isso mesmo. Então, às vezes, ela absorve aquilo tudo e ela vai causando ali a ansiedade, vai trazendo aquilo que você não vê na fala. Né? Porque, tipo, eu não posso dizer para minha mãe que eu estou sentindo isso e aquilo, porque ela vai ficar mais preocupada. Então, assim, a rede de apoio, ela tem que se estender mesmo à família, porque a maioria das pessoas, elas trazem para a terapia, o pai ou a mãe, quando a gente chama, eu não sei como lidar. O que eu falo, doutora? É muito difícil. Como eu reajo? E aí, tem todo um processo de apoio, né? De manejo. Pois pronto. Como é que a gente pode, lidar com uma situação como essa e como a gente pode ajudar essa pessoa que está passando pela situação, se a gente já sabe que ela é a fortaleza? Ali naquele espaço, o espaço da psicoterapia, e quando você fala de tratamento oncológico, às vezes a psicoterapia é individual, muitas vezes é em grupo. Salvo engano, acho que desde 2018, que é obrigatório um tratamento multidisciplinar. Né? Então, dentro das clínicas e dos hospitais, os pacientes que estão passando pela quimioterapia, pelo tratamento, eles têm o apoio de uma psicóloga, que é muito interessante também. Quando o tratamento é individualizado, aquele espaço do setting terapêutico é o espaço dela. Ali ela pode ser quem ela realmente quer ser. Então, ela pode chorar, ela pode desabafar, é o momento dela dizer, eu não estou suportando, isso está pesando demais, como eu faço? Né? Me ajuda, porque eu não estou dando conta e lá em casa eu não posso fazer isso. Então, é tão interessante levar essa mensagem, porque às vezes as pessoas, elas pensam assim, eu vou ter que suportar tudo isso sozinha, e você não precisa suportar tudo isso sozinha. Né? Você pode pedir ajuda, você pode buscar suporte, você tem que dividir a carga, né? Porque a gente costuma dizer que carga dividida é carga diminuída. É verdade. E a gente sabe que nesse momento tem muita gente que cria 1001 situações na mente. O problema maior é que quando você tem uma notícia como essa, a mente já fica com 1001 informações, distribuindo 1001 informações. E é nesse momento que a pessoa tem que tentar ficar mais tranquila para que ela possa ter uma boa recuperação. Quando a gente fala da retirada da mama, quando a gente fala do depois, psicologicamente falando, como é que essa mulher pode desenvolver situações positivas de autoestima para que ela siga? Na situação da retirada completa da mama, eu já tive algumas experiências adversas. Então, assim, algumas mulheres, eu não quero fazer a reconstrução, porque você tem o direito de fazer a reconstrução pelo SUS, inclusive. Então, algumas mulheres, elas não querem fazer, o importante é eu estar bem. Então, elas usam aquele suporte no sutiã para reforçar aquela questão da imagem, né? Outras já dizem, não, eu quero fazer, tudo mais. E, assim, o importante é que o corpo, né, a mente é importante para você lidar com a situação do corpo, né, e não colocar aquela pessoa como um diagnóstico ou como uma pessoa que está ali, nossa, coitada, né, na questão do coitadismo. É uma sobrevivente,
é uma lutadora, é uma vencedora. É uma mulher que tem história É uma pra mulher contar. que tem história para contar, justamente. Então, assim, tem muito suporte. É a forma como você se veste, a forma como você se porta, é uma atividade física. Então, tem muito manejo para lidar. Quando a gente fala de manejo, eu queria que você mandasse um recado, até um recado mesmo como psicóloga, para os parceiros, né? Porque uma das maiores queixas e que as pessoas mais comentam é que muitos homens, quando descobrem que as suas mulheres tiveram câncer de mama, alguns abandonam, né? E a gente sabe que logo de primeira mão, isso não é amor. Então você não tá com uma pessoa que te ama, já começa daí, né? Deus vai te mandar uma pessoa que te ama de verdade. Mas como a gente pode orientar esses homens que estão assistindo o nosso programa para que eles deem também apoio para essa esposa? Porque é tudo que ela vai mais precisar, né? Que é o que tá ali do lado dela, é o que dorme, é o que acorda. É o que você espera que no Sim. momento da doença ele esteja, não só na alegria, Verdade. né? Aqueles votos, eles realmente se cumpram, não é isso? E que te ame por inteira. E que te amem por inteira. Então, assim, o que acontece, Vanusa? No processo de adoecimento do câncer, é muito comum o abandono. Não é só o abandono do esposo, é abandono, às vezes, dos amigos, às vezes até por isso, por essa questão, eu não sei o que dizer para ela, eu não sei como lidar. Mas, assim, você vai querer alguém só quando ela tá bem? Quando ela tá feliz, quando ela tá bonita, quando ela tá podendo ir contigo para todos os lugares, né? E isso passa. Gente, quando você tem a ajuda, quando você tem um suporte, quando você tem o apoio da família, passa até mais rápido. Né? Passa até mais rápido. Então, assim, não é só a mulher que adoece, o homem também adoece. Então, por que quando o esposo adoece, a mulher está ali dando suporte, né? E ele também não pode, não estou né? generalizando, porque existem Claro. parceiros incríveis. Maravilhosos. Maravilhosos. No meu processo de adoecimento foi fantástico. Meu marido, graças a Deus, um suporte fantástico. Mas, assim, não abandonem, cuidem. Aquela pessoa, ela é um ser humano, ela não é um diagnóstico. Ela é uma pessoa, né? Então, ela tem sentimentos, ela está passando por um processo, ela está com medo da morte, né? Ela está desenvolvendo ansiedade, ela está lutando para lidar com o emocional, com o físico. E muitas entram em depressão. Muitas. E aí chega um momento que tem que ser trabalhado para que ela fique bem. Sim. Para que ela passe essa etapa. As pessoas falam muito de luto para determinadas coisas da vida. O que falar passando por essa vitória, porque eu acredito que é uma vitória, né? Você está viva, você ter se recuperado e você seguir a sua vida para ter muitas histórias e ajudar outras mulheres que vão precisar do seu apoio, que talvez não tenham a força que você teve. Mas é muito demorada essa chegada dessa autoestima depois dessa retirada? Nessa questão do luto, quando você traz, às vezes ele é imediato. Então, no diagnóstico é impactante. Então, a gente nunca espera que esse raio caia na nossa cabeça. Claro. Né? A gente vê sempre as pessoas falando. Mas nessa questão do luto, às vezes ele é imediato, às vezes ele é tardio. Então, algumas mulheres, elas desenvolvem uma força sobre-humana no momento do tratamento. E, posteriormente, elas... né? Aquela coisa de cair, justamente ruir. E aí, a gente nunca sabe quando esse luto é aqui ou se é depois. Caísse naquele momento. Justamente. Né? Então, assim, é muito comum que no momento de estresse, no momento do agir, a gente desenvolva, principalmente a mulher tem muito isso, aquela força. E depois você vai pensar, peraí, o que aconteceu, né? Então, vem todo aquele processo depois. Então, o recado a gente tem que ter força. Né? A gente tem que ter coragem, mas nem sempre é obrigado que você tenha isso todo o tempo. Por isso o suporte, né? Por isso a ajuda. Quanto mais cedo você buscar, não espera a casa tá toda bagunçada para você ir organizando. Organiza logo, tá? Busca uma psicóloga, vai falando, aconteceu. Se você tá bem, mas a gente tá bem hoje, amanhã a gente não tá. Então tem essas oscilações. E aí você fica... E é muito bom você falar sobre isso, e inclusive porque a depressão muitas vezes chega e você nem imagina que ela chegou na tua vida. Você está no seu dia a dia e de repente as coisas acontecem. Você não tem domínio, muitas vezes, sobre o que vem, né? Muitas vezes as pessoas dizem isso. Eu estava super bem e de repente me senti depressiva. E é muito bom que quem está ao redor também vá observando. Como você falou, não é a questão da coitadinha. Isso não, essa palavra tira até, né? Mas é importante que essa família observe o desenvolver e os meses
de qualidade de vida dessa pessoa, né? Para sentir e observar o que pode acontecer dali para frente. Porque às vezes as pessoas dão atenção, dão apoio no momento da situação vivenciada. Mas depois passa, ninguém observa e muitas vezes tem algo acontecendo ali e quando você vem perceber, muitas vezes é tarde. Tem que também observar isso, né? Tem que observar todo o tempo. É aquela coisa que eu estou dizendo, o melhor momento quando você está passando por uma situação dessa é quando todos estão ao teu redor. Mas tem também, né, o contrário, aquele momento em que você quer ficar sozinha. Você quer ficar ali digerindo tudo, mas é bom sempre saber que fulano ligou, fulano chamou para um cinema, vamos na casa, vem te visitar, sabe? Porque você não se sente sozinha. E essa observação é mais dos familiares. Né? Então, porque esse sozinho não tem que ser para sempre. Justo. São momentos da tua privacidade. Justamente. Mas até quanto tempo vai durar essa privacidade? Isso. E existem pessoas no tratamento do câncer que elas são completamente abandonadas. Existe realmente esse afastamento. Isso dói, isso machuca muito. Né? Porque o que é que passa na cabeça? Eu escuto muito isso no consultório. A minha casa era cheia, por que a minha casa está vazia? Então agora porque eu não posso dar uma festa, eu não posso receber, ninguém vem me ver. Então tem muito isso também. Então, e esse suporte da família, a gente volta para aquele mesmo início. A família precisa do suporte, porque todo o tempo ela está dando suporte. Porque todo mundo passa por situações adversas e às vezes os seus nervos não aguentam. Não. Né? Às vezes a gente tem essa mania de dizer eu aguento tudo, eu aguento tudo. Você aguenta tudo em alguns momentos, mas não é para sempre. Né? Mas o aguentar tudo, ele é cumulativo. Vai, né? De uma hora você não vai aguentar. E aí é nesse processo de tentar dar conta de tudo que mais na frente você adoece. Muito bom. Olha, primeiro, estou muito feliz de estar conversando com você. Eu também. Vendo você contar aqui, dando esse seu depoimento também. Passando para a gente a informação do apoio do cônjuge, né? Como ele é importante na vida dessa mulher. E dar força para aquelas mulheres que estão passando por esse momento nesse exato. Né? Se você está passando por essa situação, você vai vencer. A primeira coisa que você tem que acreditar é que você tem que ter esperança, não é verdade? Esperança. Esperança passa, tá? Você não é um diagnóstico, você não é uma doença, você é uma história, você tem família, você tem suporte, e por quê e para quem viver, né? Então tem que para tentar, quê, né? E para quê e para quem muitas vezes viver. Então um filho é uma pessoa que você não, eu não posso deixar. Então tem que ter toda essa estrutura. Verdade. Tá? Obrigada. Difícil tá? é. Obrigada difícil, a você. Mas a gente está muito feliz de estar aqui com você. Obrigada. Com a nossa querida Ana e dizer que você pode entrar em contato com ela também através do Instagram dela. Tá bom? Vai aparecer aí na telinha. Entre em contato com a doutora e não fique mal em casa, tá? Dê suporte de forma positiva. Isso. Obrigada.